Amor sem filtros. A gente estava pensando como começar 2025, que temas abordar. E esse título, né, Amor sem filtros, para nós veio porque hoje a gente usa muito Instagram, né? E o que é mais fácil no Instagram é você pôr filtro. Então você tá ali fazendo um vídeo, achou que sua cara tá pálida, você vira pro lado e ela fica maquiada. Digo, gente, antes só Deus fazia milagre assim, agora o Instagram faz alguns. Só que no casamento, às vezes, a gente traz esses filtros. E como a Lu e o João disseram, às vezes a gente esconde coisas, a gente maqueia coisas, maqueia informação, conta parcialmente, se envolve parcialmente. E o amor sem filtro é o amor verdadeiro, é um amor que é presente, que é real, que se entrega. E sempre que nós falamos de amor, não tem como falar de amor sem nós falarmos da essência, da origem e do amor eterno, que é o próprio Deus. Então não tem como nós vivermos um amor se nós não recebermos esse amor de Deus. Então eu gosto muito de comparar e usar alguns amores que nós experimentamos, né, na nossa vida. Um deles é o amor parental, de pai e mãe. E esse, muitas vezes, ainda é um amor que a gente parece sentir que é até maior. Porque o do cônjuge, dependendo do momento da crise que esteja, você duvida dele. Mas o filho, ele pode te dar o trabalho que for, ele pode fazer o que for, você se irrita, mas você permanece amando, você permanece cuidando. Claro, você vai disciplinar, você vai fazer o que é necessário, mas o menino acorda à noite, chorando, na madrugada, você acorda feliz? Claro que não. Mas você acorda e faz o quê? Dá uma mamar para a criança. E troca a fralda. E depois você fez tudo, a criança não para de orar. O que você faz? Você ora. Fala, Deus, pelo amor de Deus, faz essa criança dormir. É Deus, pelo amor de Deus, pro amor de ti mesmo. Então o amor... Júlia, rapidinho, só chamar uma mãe aqui. Gente, uma mãe que tá com a filhinha pequena de vestidinho vermelho, lacinho vermelho, por favor, você pode ir lá? Obrigada. Obrigada, Beca. Então o amor fala de entrega. E o amor sem filtro, a ideia é essa, que nós consigamos construir um relacionamento onde filtros não sejam necessários. Onde a gente possa se ver como a gente realmente é. Acolher um ao outro, amar um ao outro como nós somos. Claro que na vida, como o João Marcos bem falou, a gente vai amadurecendo. E o casamento, queridos, eu penso que foi estratégia do céu para fazer a gente amadurecer. Porque não haveria uma outra experiência na Terra que trouxesse tamanha maturidade quanto você conviver com o indivíduo a partir do dia que você se casa até que a morte separe, nos dias bons e nos dias maus. No dia que você está feliz e no dia que você queria ver ninguém sumir do planeta. No dia que você está apaixonado e no dia que você está querendo matar a pessoa querida. Então o casamento, ele traz para nós muitos desafios. E muitas vezes ao longo da nossa jornada e da nossa caminhada juntos, nós vamos usando e colocando alguns filtros. E a nossa ideia nessa manhã é que a gente possa pensar em nós, no nosso relacionamento. E pensar que filtros, que caminhos será que nós tomamos e que podem estar nos levando a um lugar, às vezes, de desconexão, de discussão, de desentendimento. E que rota, igual o Waze, né? Recalculando a rota. Eu espero que nessa manhã a tua cabeça fique girando assim um pouquinho, recalculando a rota, para a gente pensar em novos caminhos, para que a gente possa chegar onde a gente desejou um dia chegar. Quando nós fomos até o altar. Quando nós dissemos e juramos amor. Então há um desejo em nós, há um lugar que nós queremos estar. Só que às vezes a gente se vê perdido. Você fala, cara, eu queria chegar lá, eu não sei nem onde eu estou e nem como eu saio daqui. Então eu espero que nessa manhã o Espírito Santo possa nos ajudar a recalcular essa rota e que a gente possa, então, encontrar os filtros que precisam ser removidos. Amém? Então o nosso primeiro tópico que eu quero falar um pouquinho é sobre intimidade. Nós vamos ler. Brenda, você consegue aumentar ali para mim? Eu não sei se é a Rafa que está aí, ela falou que tinha como aumentar a letra. Se der, se não der, eu leio para cá. É só porque eu não queria ficar de costas. Mas se der depois para aumentar aí para mim, eu agradeço. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se apegará à sua mulher, e serão ambos uma carne.
e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 24 e 25. Então veja, primeiramente é uma decisão do homem. Quer seja numa fila de acampamento, em plena adolescência, um menino sem noção vira para a menina e diz: eu vou casar com você. E casou. Então um dia nós decidimos por deixar a casa dos pais e nos unir a alguém e construir uma família. Mas diz que ambos estavam nus. E esse termo no hebraico, ele não fala só de uma condição física. Eles não estavam só sem roupa. Eles estavam vulneráveis, entregues. Eles não tinham o que esconder um do outro. Tudo estava visível, de forma física, emocional, espiritual. Então eu queria falar dos 3 pontos da intimidade. Quero recomendar um livro. É o Comunicação e Intimidade, do Gary Chapman. Se você já leu, sugiro reler. Se você não leu, vale a pena ler, porque ele fala sobre vários tipos de intimidade e ele vai descrevendo alguns detalhes, e a cada capítulo ele dá algumas tarefas. E vou te contar, se você ler cada capítulo e fizer cada tarefa, você vai ver que você vai ter ganhos no seu casamento. Porque ele propõe algumas conversas que nós não temos normalmente no dia a dia. Então é um livro que vale muito a pena. Intimidade, Comunicação e Intimidade, do Gary Chapman. Então, vamos começar falando da intimidade emocional. É nos sentirmos amados e respeitados enquanto buscamos oferecer o mesmo a outra pessoa. É nos sentirmos seguros e empolgados com a vida conjugal. Quão seguro ou quão segura você se sente hoje no seu relacionamento? Quão empolgado você está por estar compartilhando a vida com essa pessoa? Quão íntimo você se sente? Existem pessoas que têm facilidade de se abrir. Tem pessoas que elas te conhecem há 10 minutos e elas já conseguem falar dela. E tem pessoas que são mais reservadas, que precisam conhecer um pouco mais, ganhar confiança para só então se abrir. E eu queria que você pensasse no seu cônjuge. Quão íntimo você se sente? Qual o nível de facilidade que você tem ou não de compartilhar seus sentimentos? De dizer o que você gosta e o que você não gosta. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando dela, ela estava organizando um casamento, e ela falou que a razão de organizar o casamento começou a gerar muita novidade na família e conversas com a família dela que ela nunca tinha tido e ela não imaginava ter. E aí ela falou que uma das conversas com a mãe foi narrar para ela o casamento que ela teve com o pai por 30 anos. Hoje são divorciados. E ela falou que por muitos anos tinha uma regra que eles visitavam a sogra, né? Então a mãe está contando. Todo domingo nós íamos visitar a sogra. E ela falou, e por muitos anos eu ia sem querer. E eu nunca consegui dizer que eu não queria ir. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, aparentemente é algo simples. De você às vezes falar, amor, tá um pouco cansativo, vamos combinar assim, um domingo sim, um domingo não, vamos ficar um tempo em família. Aparentemente, nada muito, né? Não é um monstro, não é uma coisa. Mas ela não conseguia falar algo simples. O que ela queria, o que ela não queria. O que ela gostava, o que ela não gostava. O que ela precisava, o que ela não precisava. E essa intimidade emocional, ela precisa ser nutrida. E como que ela é nutrida dentro de um casamento? Com conversa. Nós estamos há 19 anos. Não, juntos. Mas até hoje, se eu não disser para ele o que eu quero, ele não vai saber. Claro que algumas coisas ele já sabe. Ele já conhece o olhar, ele conhece o sorriso. Ele sabe a hora que eu dou o sorriso, ele já... Galera, falou, estamos indo. É tipo assim, deu mais 5 minutos, alguém pode ir para a glória antes do tempo. Mas existem algumas coisas que ele não vai saber porque estão na minha cabeça. E se eu não compartilhar, ele não vai saber como atender, como... Enfim. Então, nós precisamos nos dar a conhecer. A gente brinca, né, que os homens são ostras e a mulher é pé de cabra. Mas é muito mais fácil quando a ostra, pelo menos, dá uma aberturinha para você saber onde encaixar o pé de cabra. Então, a intimidade emocional é algo que nós precisamos nutrir e ir removendo filtros. Porque muitas vezes nós temos medo do julgamento, da reação do outro, do que o outro vai achar. E se não gostar? Muitas vezes
dependendo do nosso perfil, nós temos uma preocupação maior em agradar o outro. E tudo isso, pequenos detalhes do dia a dia, vão trazendo filtros para as nossas relações. Uma outra intimidade, a intimidade intelectual, é a sensação de proximidade que surge entre os cônjuges que aprendem a compartilhar seus pensamentos um com o outro, sem inibições. Sabe o que é às vezes você compartilhar aquele pensamento inteligente e aquele estúpido? Você fala assim, gente, até eu estranhei, saiu de dentro de mim. Então, de nós termos uma liberdade de falar o que pensamos. É o sentimento de estar por dentro e não por fora do mundo da outra pessoa. Você se sente por dentro da vida do seu cônjuge? Ou você está completamente por fora? Você não sabe quais são os projetos, os pensamentos, você não sabe quais são as preocupações, quais são as alegrias. Essa intimidade intelectual fala também de nós compartilharmos questões intelectuais, questões profissionais de estudo. São assuntos que vão nos fazendo participar da vida do outro. Então hoje eu tenho uma vida e uma rotina de trabalho puxada. E como eles disseram, eu imagino que todo casal que tenha filhos, a rotina é crazy, né? É um para um lado, outro para o outro, revezamento, e passa o bastão, e tem hora que você pede ajuda para alguém no meio do caminho, e a gente vai... E ele tem o trabalho dele, os afazeres dele. Se a gente não tiver um momento de compartilhar... Puxa, eu estou pensando em mudar minha agenda. Júlia, a agenda é sua. Beleza, impacta a minha família. Tudo que eu faço no meu trabalho, eu compartilho com ele. Mãe, eu estou pensando nisso, o que você acha? Porque se eu fizer isso, você vai precisar fazer isso, aí depois eu faço isso. Então, esse compartilhamento vai fazendo com que a gente possa decidir juntos, viver juntos, construir juntos. E a intimidade espiritual é a disposição de compartilhar o nosso crescimento e busca espiritual. É desenvolver uma unidade acima dos sentimentos. Gente, essa intimidade espiritual, ela é fundamental para um bom relacionamento. Sabe por quê? Porque é um momento que nós vamos compartilhar as coisas do Espírito. Coisas que cremos, coisas que esperamos. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, vamos orar junto. E eu coloquei aqui, né? É desenvolver uma unidade acima dos sentimentos. E isso é fundamental num casamento. Se a nossa aliança estiver baseada no que eu sinto, ela corre risco o tempo inteiro. Porque se eu tiver de TPM, eu sinto vontade de matar todo mundo que cruza o meu caminho. Basta uma TPM e o seu casamento pode ir pro brejo. Imagina com as coisas graves que acontecem ao longo da caminhada dois. Então, se a nossa aliança estiver baseada em sentimentos, uma hora eu te quero, uma hora eu não te quero, uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu te amo, uma hora eu te odeio. Quando a gente entra nessa parte espiritual, é a hora que a gente consegue ter a força de transformar o que precisa ser transformado, de mudar o que precisa ser mudado, de ver milagres acontecendo, de ter esperança, porque Deus entra no nosso caminho. Então, o espiritual, às vezes, a gente está brigado. Cara, não conseguimos nos resolver, tentamos conversar, só piorou, a briga só aumentou. Vamos fazer o seguinte, amor, chega de conversar, vamos orar. Ora aí por nós, vai. Eu oro você, não, ora você. Eu imagino Deus olhando do céu e dizendo, vamos esperar as crianças para de brigar. E aí tem hora que a gente ora e fala, Deus, tá dando certo não, tá? Deixa eu te falar, aqui embaixo não está difícil. Eu acho que até os anjos estão querendo pedir troca, porque aqui em casa tá punk. Estou precisando de ajuda. E na hora que nós trazemos essa parte espiritual, é a hora que o Espírito Santo começa a mudar em mim, a mudar nele, e nós começamos a viver algo que vai além dos nossos sentimentos. E aí o nosso coração começa a ser mudado, os nossos pensamentos podem ser mudados. Então nós precisamos investir em intimidade espiritual. Amém? Amém. E para todas essas intimidades, nós precisamos de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, o que é? É a condição de estar exposto a riscos, fragilidade ou incertezas, podendo ser física, emocional, social e hoje até digital. Dependendo do que a gente posta, você está vulnerável. Vulnerabilidade emocional é a disposição para se abrir, expressar sentimentos e reconhecer limitações e erros. Para eu ter intimidade, eu preciso ser vulnerável. Eu preciso estar aberto, inclusive a reconhecer que eu posso estar errado.
Inclusive a reconhecer que talvez eu tenha entendido algo errado. E o meu entendimento gerou em mim um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou ações. Então a vulnerabilidade é algo essencial para que a gente possa nutrir a nossa intimidade. E com intimidade nós vamos construindo então fidelidade e confiança. Queria falar um pouquinho de fidelidade. É interessante, essa palavra no hebraico, ela é emuná. Fidelidade, emuná, em hebraico, quer dizer certeza, firmeza, confiável e verdadeiro. Provérbios 3, versículo 3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreva-as na tábua do teu coração. Agora ficou grande ali, ficou bom. Então, o que é interessante? A gente vê que na palavra de Deus fala sobre a fidelidade, que tem que ser uma marca em você. Ata o teu pescoço, ou seja, um negócio que não sai. Negócio grudado em você. Mais do que o celular. Tem que ser a fidelidade. Aonde você for, tem que ser uma característica. Por quê? Nós servimos a um Deus fiel. É uma característica de Deus. E a gente tem que ter aqui uma marca grudada na gente, que é a fidelidade. Uma definição de fidelidade... Julinha. Por causa do ar-condicionado, né? Conheço minha esposa. Fidelidade é a característica do que é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade, constância nos compromissos assumidos. E Gálatas 5, 22, 23 fala sobre o fruto do Espírito. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E tem versões que falam longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, fidelidade é algo que há em Deus. Então, não adianta você querer ser fiel só na força do teu braço. Se você não trouxer Deus para o teu casamento e querer ser cada vez mais essa imagem e semelhança, assumir identidade de filho e filha, que você é igual ao seu pai, você é igual ao seu Deus Pai, você é fiel e você se torna fiel. E você permanece fiel. Não é uma coisa assim no seu esforço. Ser fiel não adianta você casar e falar: pronto, eu sozinho eu vou resistir à tentação. Se uma mulher de sainha curta passar, eu vou resistir sozinho porque eu sou forte. Se um cara bonitão, de olho verde, moreno, alto sensual, passar no meu caminho, a mulher, eu vou resistir porque eu sou forte. Nós nos tornamos fortes quando Ele está em nós. Nós somos fortes nele. Então é fundamental para você ser fiel, você ser cheio da presença de Deus. Porque é uma característica de Deus Pai. E aí você é cheio dessa presença, você é cheio dessa fidelidade, você é cheio dessa identidade. E ter essa identidade facilita quando passar alguém na sua frente, quando alguém fizer alguma proposta, uma cantada. Por quê? Você sabe quem você é, você sabe a sua característica. A Luísa saindo da escola essa semana falou que tem uma baixinha lá que xingou ela tudo que é nome, falou que ela é feia, não sei o quê. Eu falei: filha, você é feia? Quem você é? Qual a sua identidade? Ela falou: eu sou amada, eu sou cuidada por Deus, eu sou filha, eu sou linda. A identidade que ela tem em Deus. Essa menina veio de novo e ela teve sorte que a Luísa não bateu nela, que a Luísa é forte. E aí ela falou isso e a Luísa falou: olha, eu não sou isso, eu sou isso, isso, isso. E você é linda, você é amada. Essa é quem Deus diz que você é. Aí o que? Isso aí contou pros primos todos, né? A gente voltando do futebol, só ela de mulher, Guilherme, Lucas, e eles: tá bom, Liz, deixa eu jogar meu Brown Star aqui. Muito legal, todo mundo no carro. Por quê? A identidade que ela tem. Quando você entende que você tem essa identidade de ser fiel,
facilita muito. A gente tem a passagem em Gênesis 39:9, não precisa abrir, que fala sobre quando José foi tentado pela esposa de Potifar e fugiu dessa tentação. Então José estava lá, ele era mordomo lá de um cara que tinha muita grana, e esse cara começou a confiar em José porque ele era muito amado por Deus, e de repente a mulher desse cara começou a dar em cima dele, de José. Fala, eu quero me deitar com você. E José, tá amarrado, sai pra lá. Que isso, como é que eu vou fazer isso? O seu marido aí me trata tão bem, confia em mim. Não, e eu sou crente, eu tenho essa identidade, eu sou fiel. Negativo. Mas ela insistiu. Um dia, quando estava só os dois, ela foi para cima dele, agarrou o homem, e ele fez o quê? Saiu correndo. Porque ele era temente a Deus. Se fosse só na vontade dele, talvez ele se deitasse. Parece que a mulher era bonitona. E José era muito formoso. Ele saiu, que ela ficou, foi com uma parte da capa dele, uma parte lá da roupa dele. Se fosse no dia de hoje, sei lá, um pedaço da blusa. Saiu fora. Por que que ele resistiu? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então é fundamental para você ser fiel, você mergulhar cada vez mais em Deus. Tem mais uma passagem que fala em 2 Timóteo 2,13. Fala assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente é infiel a Deus, ele permanece fiel. E essa deve ser uma característica nossa em relação ao nosso cônjuge. A nossa fidelidade vai independer do que ele está fazendo, é uma decisão sua. E aí o outro cônjuge decide isso também, aí dá certo. Os dois decidem ser fiéis. Não é assim, se ela for, eu sou. Imagina se Deus fosse assim. Se ele acertar comigo, eu amo. Se ele for fiel a mim, eu vou ser fiel. Cara, a gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente é infiel às vezes a Deus. Ele nos perdoa e ele continua, permanece sendo fiel. Então nós temos que colocar isso na nossa mente. Eu decido ser fiel porque Deus é fiel. É uma característica de Deus e eu também serei fiel. E aqui a gente vai para a confiança. Além de fidelidade, é fundamental para que esse amor sem filtro, esse casamento saudável, tenha a palavra confiança, que é a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência de outrem, crença de algo, crença que de... é melhor ler ali, né? É que tá diferente. É esse aí? Lê aqui. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Confiança é a crença ou a certeza de que algo ou alguém é confiável, seguro e capaz. Crença de que algo não falhará. Constrói um lugar seguro. Então, para o casamento em Cristo dar certo, é fundamental a confiança. Porque você não vai estar o tempo todo do lado do seu marido, da sua esposa. E é fundamental você construir essa confiança. A confiança é construída nas atitudes no dia a dia. Eu sou educador físico, era personal, agora eu tenho minha academia, não dou mais aula. Ela é psicóloga. Eu sempre dei aula para um monte de mulher. Dei aula de ginástica localizada, as mulheres tudo de top, com as bundas para cima. Fazia avaliação física, as meninas de top, de shortinho. Ela tinha que confiar em mim. Não ia... E orar. Manda para longe as... Manda para longe essas Dalila. E ela no consultório. Linda, maravilhosa, melhor psicóloga de Brasília por enquanto, já do Brasil. Eu tenho que confiar. Por quê? Ela fica sozinha lá, com um monte de macho, com mulher, com tudo lá, é só ela. Eu vou ficar maluco? Não. Por quê? Primeiro eu confio em quem? Em Deus. Mais do que nela. E ela confia mais em Deus do que em mim. E assim nós começamos a confiar. E essa confiança é uma construção diária. Então teve uma vez lá na academia que a menina mandou uma mensagem. Uma aluna minha de personal que tinha colocado silicone e queria que eu verificasse se tinha ficado bom o silicone.
E eu já namorando. Depois eu te mostro. Eu mostrei a mensagem. Ela que mostra pra mim, amor. Ela falou, eu vou com a faca para estourar os airbags. Ela volta pro centro cirúrgico hoje. Falei, amor, tô só te mostrando para gerar confiança. Relação de transparência. Então, assim, as nossas atitudes vão construindo essa confiança. Então, esse amor sem filtro, assim, não esconde nada. Fala tudo. Tá com medo? Revela. Tá preocupado? Revela. Só quando tá no vermelho? Revela. Fala, conversa. Por quê? A mulher precisa, principalmente vocês homens, saber o que está passando dentro de você. Porque a mulher, ela tem um raio-x que você está calado e ela já sacou que tem alguma coisa. Se você não falar, ela vai achar que você está tendo outra. Então é melhor você falar que você está preocupado com a promoção do banco, se você vai ter ou não. Talvez estão pensando em te demitir, as suas contas não estão no azul. Converse. Isso vai gerando essa confiança cada vez maior. E o que é importante? Quanto mais nós tiramos os filtros e investimos na intimidade, mais nós fazemos crescer a confiança e a fidelidade. Então, quando ele leu, Provérbios 3:3, o que Deus nos diz? Ele diz assim, você precisa botar como um colar no seu peito e no seu pescoço. Você precisa andar com isso. Isso vai te proteger. Princípios divinos, gente, eles são eternos. E são princípios que funcionam. Então ele está dizendo, olha, se der erro e se der problema, eu te ajudo a consertar. Mas se você não quiser chegar no problema, segue essa dica. Segue esse caminho que vai ser mais leve, vai ser suave. Então a confiança e a fidelidade, elas precisam estar presentes para a gente construir um lugar seguro. A melhor coisa é você poder confiar em quem está com você. Só que o que é muito comum? Nós vivemos em uma sociedade que nutre a desconfiança. Então, por exemplo, aqui a lojinha da ID, quando a gente começou, a gente pensou e tal, cara, vamos fazer um modelo diferente, um modelo que fale da nossa cultura, dos nossos valores, e um deles é confiar. Então, a pessoa vai escolher o que ela quer e ela vai pagar por conta própria, não vai ter ninguém olhando, não vai ter ninguém controlando, não vai ter ninguém nada. E aí, por um tempo, às vezes eu perguntava a Ju, a pastora Juliana, e como é que tá lá o caixa da lojinha? Tá dando bom ou tá no prejuízo? Ela, eu prefiro não olhar, não, nós estamos andando por fé. Eu falei, amém. E aí, há um tempo, ela deu uma olhada e falou, cara, tá dando certo. Tá certinho, as pessoas estão... Isso para a nossa cultura brasileira é uau! Sério? Que a galera pega e não esquece de pagar? A Coca, como é que chama? O Red Bull lá, o mate. Então, o que isso mostra? É um pequeno sinal. Tá ali, nós confiamos. É você com você mesmo e Deus. Se você não pagar, é um problema seu. No casamento, nós precisamos criar isso também. Um lugar de confiança. Eu decido confiar. E aí, o que a gente espera? Que ambos possam nutrir ações e atitudes que facilitem a confiança. Então, quando nós acordamos algo e esse algo funciona, show! A gente confia cada vez mais um no outro. Então, se ele disser, pode deixar que eu vou fazer, e ele faz, a próxima vez que ele disser, tá comigo, eu já descanso mais. Então, nós vamos construindo um lugar seguro. E hoje o que nós vemos é que muitas vezes nós carregamos conosco comportamentos que enfraquecem essa confiança. E para finalizar a confiança, eu vou ler Provérbios 31:11, que fala assim, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E assim nós devemos caminhar, querendo sempre o bem do nosso cônjuge. Confiando no nosso cônjuge em Deus, sendo fiel a Deus, lembrando da identidade que você tem, que você é fiel, e sendo fiel com seu cônjuge. Lembrando que o plano original de Deus, lá quando ele fez Adão e Eva, é o que a gente pode viver isso hoje, através da vinda do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Nós podemos ser livres do pecado, vivermos aquele plano original
onde há fidelidade, onde estavam nus, não só pelados, mas sem nada a esconder um do outro. É o plano original de Deus para nós, como foi lá. Só que aí deixaram entrar o pecado e houve a queda. Só que veio Jesus, removeu o pecado através da cruz, e hoje nós podemos viver aquilo que ele planejou. Só que só tem uma forma, trazendo Deus para o seu casamento e vivendo a identidade de quem você é em Cristo. E aí nós vamos então ao que pode prejudicar a confiança. Então, que comportamentos são esses que muitas vezes nós temos, talvez nem percebemos, mas está prejudicando a confiança? Nossa, por favor, o tema é o que pode prejudicar a confiança. Aí, desapontamentos. Esses desapontamentos eu quero que a gente entenda como fatos, tá? Eu vou pegar coisas corriqueiras do dia a dia, só para facilitar a ilustração, mas você pode levar para tudo o que acontece na sua rotina. Então, o que é o desapontamento? É quando eu peço algo e o outro não realiza. Então, sei lá, fizemos um combinado de gastar X por mês, porque nós estamos num momento de contenção para pagar dívidas, e aí um dos dois não cumpre o combinado. Há um desapontamento, foi feito um combinado e aquele fato não aconteceu. Então, comportamentos como esses vão enfraquecendo a confiança. Eu pedi para resolver algo da escola e aquilo não acontece. Claro, gente, eu estou falando de um esquecimento, tá? Esquecimento a gente arruma, eu estou dizendo de coisas que são solicitadas e não acontecem. Quando os desapontamentos vão acontecendo, é hora que a gente começa a não confiar tanto. Não posso confiar. Então você começa a centralizar, você começa a achar que o outro não pode, o outro não faz, eu não conto com ele. Não, contar para almoçar, contar com ele para organizar algum... Olha, isso eu ouço demais. Contar com ele para organizar alguma coisa para nós, desiste. Se eu não fizer, a gente não sai, a gente não nada. A única coisa é quando ele já está de saco cheio que ele me procura. Aí você fala, bom, precisamos trabalhar todo um comportamento. O que seria frustração? A frustração, ela está ligada a uma expectativa. Então, a frustração não necessariamente, ela só vem com fatos, mas às vezes com o que eu queria que o outro fizesse e ele não fez. Vou dar um exemplo. Você está em casa e aí o cônjuge ainda não chegou do trabalho. E você está ali pensando, as crianças dormiram, tomara que quando ele chegar a gente consiga ter um tempinho. Já preparei aqui um lanche, um negócio para a gente conversar, para a gente se conectar. Estou com saudade, E aí o cônjuge chegou, exausto, amor. Entrou, foi banho, não sei o quê, tarará, e daqui a pouco ele chegou, ligou a televisão, sentou. Aí você já imagina a cara da sua mulher, né? Aí ela, amor, a gente não pode conversar um pouco? Hoje não. Estou muito cansado, fiz coisa demais, não quero fazer nada, eu preciso da minha caixinha do nada. Eu já falei que essa caixinha do nada, gente, eu juro para vocês, eu já procurei lá em casa, a casa toda, até hoje eu nunca encontrei. Mas aí há uma frustração, porque eu tinha uma expectativa de conectar, de conversar, de intimidade, de estar mais perto, e houve uma frustração. Estou dando exemplos corriqueiros, mas eu quero que você vá pensando aí o que é que pode estar frustrando a um e a outro. Então, a frustração está muito ligada ao que eu espero, ao que eu imagino. Eu estou imaginando que um dia ele vai escolher um restaurante para a gente ir. E ele nunca escolhe um restaurante. Não é o nosso caso, eu estou dando um exemplo. Só o fato dele nunca escolher, ele dizer, e aí, amor, vamos para onde? De verdade, gente. Eu já peguei casal pipocado por causa disso. Se ele perguntar isso mais uma vez, eu juro que eu mato. Não, calma. Mas porque há uma expectativa. Então, a frustração é algo que pode ir também enfraquecendo e prejudicando a confiança. Outra coisa que pode prejudicar a confiança, o desrespeito. Quando você perde o respeito pelo cônjuge, é muito perigoso. O John Gottman é um psicólogo especialista em casais, e ele fez um dos estudos mais longos sobre casais, de 14 anos, com 79 casais. E ele colocou lá os 4 cavaleiros do divórcio. Não tem os cavaleiros do Apocalipse? É os cavaleiros do divórcio. 4 coisas que precedem o divórcio. Aí tem a defensividade,
a indiferença, a crítica destrutiva e o desprezo. Ou seja, tudo isso está muito dentro dos desrespeitos. Ou seja, o desrespeito é um preditor de um divórcio. E vem muitas vezes junto com uma falta de admiração. Quando você deixa de admirar, quando você perde o respeito, porque aí você entra num espiral de brigas, palavras, que a gente vai falar sobre isso, violência. Caramba, parece que é a pessoa que você mais odeia. E você esquece daquela pessoa que você se casou, por quem você se admirou, por quem você olhava e falava, meu Deus, que homem, que mulher. Então, assim, quando você perde o respeito é muito perigoso. E aí você tem que fazer um caminho que a gente vai falar no tópico seguinte, de reconstrução do respeito para que você não durma. Então, se tiver com sono, levanta e toma um cafezinho. Seguinte, além do desrespeito, abusos. Aí a gente tem vários tipos de abuso. Abuso físico, a gente tem às vezes a agressão, a força, e dos dois lados. A gente já soube de muita coisa, do homem pegar firme no braço, da mulher tacar uma coisa na cara do cara. É muito perigoso, porque a agressão, o abuso físico é muito perigoso. Você querer uma resposta ou vencer ali uma disputa na força. E aí vai o alerta ainda mais para os homens, que Deus nos fez fortes com um objetivo, para a gente proteger a nossa casa, proteger os nossos filhos. Eu falo isso para a Luísa, Deus fez ela muito forte, ela faz 10 barras. Para que Deus te fez forte, filha? Para você proteger, para você cuidar. Então, um dos abusos, muitas vezes é o abuso físico, o abuso psicológico e emocional, a manipulação, a ameaça, humilhação, chantagem. Isso é muito perigoso e muito ruim, muito maléfico para o relacionamento. Esse abuso emocional. Às vezes você vai gerando uma crise de ansiedade no seu cônjuge por sua causa. Assim como tem gente que tem burnout no trabalho, porque é ligado à vida profissional, daqui a pouco a pessoa está ansiosa. Por quê? Você se torna alguém tóxico, alguém que faz mal para a pessoa. Então, cuidado. A gente tem o abuso verbal. Antes do abuso verbal, essas chantagens, gente, assim, que é importante. A gente precisa entender que o que a gente fala registra no coração do outro, por mais que o outro não demonstre. Porque, assim, algumas pessoas são mais expressivas, outras menos, e os homens, muitas vezes, até por serem, não sei, treinados, assim, não demonstram tanto, me feriu, me machucou. É difícil para o homem, às vezes, falar. Só que o que a gente ouve muito, né, nas crises conjugais? Quer saber? Isso aqui não vai para frente, não. Vou mais ficar contigo, não. Vou embora, eu vou sair de casa. Então vamos divorciar mesmo. E fica uma chantagem, fica uma ameaça, falando de algo como se... o que eu quero trazer é que tudo que nós falamos e desenhamos aqui acontece. Se você começa a dizer que não tem jeito, que não tem caminho, que o divórcio é o caminho, é para lá que você está arrumando. Pensa o seguinte, a pessoa foi diagnosticada com uma doença e ela vai fazer um tratamento, e o tratamento é muito difícil. O tratamento vai cansar o corpo, vai exigir do corpo. Só que a mente dela precisa ajudá-la. Se a mente dela começar a pensar, já era. Agora é... Quanto tempo eu tenho de vida? Então deixa eu me despedir das pessoas, deixa eu preparar, Se a mente dela for para a morte, muito provável, o tratamento não vai ser eficaz o suficiente e provavelmente ela morre. Se a mente dela começa a dizer, esse tratamento vai dar certo. Deus abriu essa porta, os médicos são capazes, Deus está agindo no meu corpo, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou sair curada, Ela tem muito mais chance, a ciência prova isso, de ficar curada. Da mesma forma que para o nosso corpo, para a nossa saúde, para as nossas vidas profissionais, acontece para o casamento. Então, muitas vezes, esses abusos, a gente só fala o que, no fundo, a gente não quer. Mas se você não quer, por que você está falando? Então, nós precisamos declarar o que nós queremos. Júlia, mas a gente só briga. Cara, começa a declarar de que a gente está começando a se entender. Não, agora começou a melhorar. Você fala, mas não estou vendo nada. Agora começou a melhorar. Não,
Deus já está transformando a nossa vida. E você começa a declarar o que você deseja. Então, esse é um ponto muito importante. Porque a Bíblia diz em Provérbios que vida e morte estão no poder da língua. E nós comeremos do que falamos. Então, esse é um ponto para a gente fortalecer a confiança e o que Deus vai fazer. E teve um caso sobre abuso verbal. Um casal da nossa equipe estava indo para o discipulado, 1000 maravilhas. De repente, no caminho, eles resolveram falar de um assunto, começaram a discutir. E para o homem, uma coisa que ele falou assim, o valor negociável para mim é falar alto, eu não aceito comigo. Gritar comigo, olha, isso me tira do sério. E aí, nesse caminho, era um pouco longe, o caminho até o discipulado, eles brigando, não sei o que, pararam na porta da casa do discipulado e o pau quebrando. E disse que a mulher gritava e falava alto e parecia transformada lá. E aquilo para ele era um absurdo, por quê? Para ele aquilo ali era um abuso verbal, uma agressão. Assim, gritando comigo. E vice-versa, às vezes é você homem que levanta a voz e quer ganhar a briga ali, falando mais alto. E aí os dois saem perdendo, ofendendo. Então, tomar cuidado. Tem um abuso também financeiro, que é você, às vezes, querer controlar todo o dinheiro da casa. Ou fazer gastos sem falar para o marido ou para a esposa que você está fazendo aquele gasto. Uma falta de transparência. A gente precisa sempre ser transparente. Uma vez eu decidi fazer uma ação, primeira vez que eu fiz, financeira, sem consultá-la. Foi muito ruim. Eu paguei lá uma mentoria, renovei uma mentoria, sem alinhar com ela antes, seu amor. E aí eu fiquei uns 2 dias naquele, falo ou não falo? Sabe igual criança quando sabe que faz coisa errada? Aí, contei. É esquisito, né? Um dia eu cheguei na cozinha e falei, vem cá, você vai falar o que você tem, que você tá todo estranho? Aí, não aconteceu nada. Olha o raio-x, tá vendo? Se você falar não aconteceu, eu já sei o que aconteceu, vai, tô esperando. Ainda é psicólogo, parece que entra na mente. Não é fácil, irmão. Ora por mim, Jonas. Aí eu tive que revelar tudo. Foi a única vez e nunca mais fiz. Em quantos anos de casado? 16. Vai lá em casa, ameaça é assim. Não sei o que. Se não falar, não, tá de boa, eu vou orar. Aí o Espírito Santo conta aí, tá resolvendo. E tem um abuso sexual, que muitas vezes você querer sexo à força. Se normalmente se você está às vezes tentando fazer o sexo à força, já não está bom casamento. Porque se a outra pessoa não está querendo dar para você, é porque a coisa não está boa. E aí você vai ter que tomar muito cuidado, porque você de repente tem que voltar algumas casas e pensar onde que está a falha, onde é que está o problema, para nem o sexo ele querer ou ela querer. E aí tomar muito cuidado com esses abusos. Aí nós vamos para a infidelidade. A infidelidade, muitas vezes, a gente atrela só a área sexual. Mas a infidelidade, ela pode estar em várias. Então, às vezes, na área financeira, nos acordos feitos, nos pactos feitos, nos combinados, e a pessoa não é fiel àquilo que foi combinado. Vai gerando uma sensação de desconfiança e infidelidade. A desconexão. Outra coisa, gente, às vezes a infidelidade não foi confessada, mas ela já está perturbando o casamento, porque às vezes a nossa consciência já não está em paz. Então esse é um ponto que sempre a gente precisa alinhar, consertar o que preciso for para a gente continuar. Desconexão. O que é a desconexão? É simples. Vou pegar o testemunho de João Marcos e Lu, porque eu acho que ela falou a frase que talvez revele o dia a dia da maioria de nós. Que é, cada um com a sua rotina, cada um com a sua vida, e no corre-corre não dá pra gente compartilhar muito. Então, quando eles começaram a ter o dia do casal, é o dia que eles conversam, compartilham como estão as empresas, como está o trabalho, como está, né, as empresas que eles têm, a faculdade, as crianças. A desconexão é quando nós estamos perto, porém cada um vivendo sua vida. E aí você está em casa, mas está cada um no seu celular rolando a tela. Galera, isso, você entra para olhar um negócio, aí você vê uma mensagem do WhatsApp, aí você clica. Quando você vê, passou meia hora que você está ali, você, cara, não tinha outra coisa para fazer. Então, a desconexão é exatamente a falta da intimidade que nós começamos falando. Eu não me sinto parte da vida do outro. Eu não sei o que ele está fazendo no trabalho, que decisões ele está tomando. E essa desconexão vai enfraquecendo a confiança e a intimidade. As mentiras, das simples às complexas. A mentira, às vezes, de como você está utilizando seu dinheiro.
A mentira é de onde você está, gente, coisas simples, que às vezes a gente fala, mas você está no shopping? Tô. Só que não, cara, você está na casa de uma amiga. Não, amor, eu já saí do shopping, eu vim visitar fulano de shopping. Essa clareza. Aí você pode estar pensando, Júlia, mas que besteira. Não é besteira. Sabe por que não é besteira? Porque quando a pessoa encontra com essa amiga, eu encontrei a Júlia. Foi? Aí que dia? Não, tá o dia. Ela estava no shopping. Aí passou. Dali a pouco você começa a pegar outro. Você já não sabe mais se o que a pessoa está dizendo é verdade ou não é. São os filtros. Você começa a ficar desconfiado. E aí, o nível da nossa desconfiança hoje é que a gente usa aplicativos que vêm, né, para segurança, mas é um rastreando o outro. É uma vida rastreada. Por quê? Porque nós não temos uma relação transparente, verdadeira, a ponto de dizer, fiz isso, e foi isso que eu fiz. Nada contra o rastreador. Se ele não tiver que ser a prova real, sabe a prova real da matemática? Você me disse isso, deixa eu ver se foi isso mesmo. Se ele virou a prova real, nós já estamos com uma comunicação e uma confiança enfraquecida. Então, nós podemos investir nisso e construir uma relação forte. Insinuações para gerar ciúmes. Então, isso é um verdadeiro tiro no pé. Muitas vezes vem pela insegurança. Às vezes você é uma pessoa tão insegura que você precisa ficar gerando ciúmes para que você perceba que a outra pessoa se importa com você ou que você é importante, valorizado. Então, mais uma vez, você vai voltar os seus olhos para Deus para lembrar de quem você é em Deus, que você vai ficar bem menos inseguro, bem menos insegura. E você vai gerar essa relação de ganha-ganha, onde você é seguro em Deus. Eu não preciso ficar provocando a Júlia, falando, fulaninha mexeu comigo, eu sou bonitão, viu? Para ela me achar bonitão, ou ela falar, pois é, você não quer, tem quem queira, sei lá o quê. Né? Então, assim, é um perigo, porque essa coisa de insinuar para gerar ciúme é uma grande insegurança sua. Vá fazer terapia, vá ver as suas questões emocionais, porque muitas vezes essa insegurança sua também vai gerando em você um ciúmes muito grande, às vezes um ciúme controlador, porque você é tão inseguro, você não tem certeza da sua identidade, você não está organizado nas suas emoções. Então, quando a gente está seguro, a gente não precisa dessa dinâmica de querer ficar provocando o outro para gerar ciúme. Falta de transparência. Isso é muito importante. A gente costuma falar nos cursos que o casamento é a morte e a vida independente. E é o fim da privacidade. Então calma aí. Eu vou deixar de gostar de tudo que eu gosto? Não. Só que tudo que você gosta, agora você tem que colocar a sua família nesse pacote. Teve um casal, Caio e Carol, os dois triatletas, tanquinho, casaram. Caraca, essa rotina de triatleta com casamento, pastor, tá meio assim. Tiveram a bebê agora, Nina. Pastorzão, vou sair do triatlo. Por quê, meu amigo? Cara, não dá. Eu tenho que priorizar minha família. Garoto, agora tu tá com barba na cara, agora tu virou homem, é isso. É uma atitude de homem. Percebeu? Dá para fazer o triatlon. Cara, não dá mais. Qual a minha prioridade? Minha família. Aí o que tá fazendo? Correndo. Só tá correndo agora. Porque não dá para fazer mais a bike e a natação. Mas ele continua correndo, que é o que ele gosta. Então você pode ter a sua individualidade. E aí são momentos, né? Não é que você não possa fazer um triatlon, mas ele tá com uma recém-nascida. Depois o menino cresce, às vezes consegue fazer o triatlon, né? São as fases. Você pode ter a sua individualidade, mas você não deve deixar de pensar sempre na sua família. E não tem nada a esconder. Você não esconde mais nada. Não tem mais privacidade. Poxa, eu não posso fazer meu cocô com a porta fechada mais? Pode, deve. Não deve e liga o fósforo depois. Mas é privacidade no sentido assim, não, são as minhas coisas. Não, isso aqui é o meu celular. Não, é minha conta do banco. É minha senha. É o meu PlayStation. Não, aí não é possível que você ainda está com o seu PlayStation. Aí você tem que amadurecer mesmo. Então, assim, acabou as minhas coisas. É o nosso. Toda decisão do homem e da mulher quando se casa tem que pensar,
Minha mulher está nesse pacote aqui. Meus filhos, e aí? Vou continuar no triatlo e vou abrir mão da minha família? Ou eu casei, como o João Marcos falou, tu devia ter PlayStation, né? E o short do Bob Esponja. Aí depois tu amadureceu. Do Mickey. Aí depois você amadurece. Então, assim, é importante essa transparência e entender. Cara, eu não tenho mais nada a esconder. Se você tem medo, ou esconde a senha do seu celular, a senha do seu banco, a senha do Instagram para o seu cônjuge, por que você está fazendo isso? Qual o seu medo? O que você está escondendo? Normalmente você está escondendo é porque tem alguma coisa. Se não tem nada a esconder, se você não está escondendo nada, dá todo o acesso. Igual ela, tem até o meu cartão de crédito. Glória a Deus. Como restaurar a confiança? Então vamos lá, às vezes você fala, puxa, eu tenho aí alguns tópicos desses, estamos desconectados. E como que a gente restaura isso? Como que a gente reconecta? Como que a gente fortalece? Primeiro ponto é a presença de Deus. Sou eu. Então, a gente bateu muito nessa tecla aqui durante essa palestra, que o passo inicial é a presença de Deus. A gente até na sequência tinha colocado de presença de Deus, por acaso tinha ficado por último. A gente não, está errado. Por quê? Primeiro, presença de Deus. Então a gente quer estimular você, homem, você, mulher, a mergulhar mais em Deus. Ter o seu tempo, o seu jeito com Deus. Não tem um jeito certo, uma cartilha. Como é que eu tenho que fazer? Só decide mergulhar mais em Deus. E aí você pode pedir ajuda das pessoas que já estão caminhando há mais tempo. Você pode vir mais aos cultos. Tem vários ministérios que você pode conhecer mais a Deus. A gente tem mulheres, tem homens, tem o profético, que é o Balabaxé, que é o mergulhar no Espírito Santo de Deus. Você tem tantas áreas que você pode se aprofundar. Você tem a leitura bíblica. Pega a sua Bíblia, lê online, lê a Bíblia mesmo, física. Você tem livros ali na lojinha. Você tem louvor que você pode botar no seu carro e você começar a louvar. Você tem a oração, que é só conversa com Deus. E não tem conversa, não tem oração bonita e feia, não tem dessa. Deus vai amar quando você falar com Ele. E aí é igual o namoro, no início você fica ali, gagueja, não tem muita intimidade. Com Deus, mesma coisa. Começa a orar, começa a falar com Ele. Você vai ganhando intimidade. Isso vai fazer você, homem e mulher, crescer espiritualmente. Então, para a gente poder restaurar a confiança, primeiro, mergulhar em Deus. Você, homem, você, mulher. A parte espiritual. E aí, segundo, você pode ir para a parte emocional. Buscar uma ajuda, uma terapia, um aconselhamento. Qualquer pessoa dessas aí de camisa do Nós Dois, da nossa equipe, quer conversar, quer se abrir, quer um conselho, conversa, pede ajuda. Eu estou achando bom que os homens estão me mandando mensagem pedindo ajuda, porque era só assim, a mulher mandava mensagem para a Júlia, vamos divorciar. Eu ia falar com o marido, tamo bem pra caramba, tá de boa. E assim, quando falava muito, aí eu perguntava, como é que tá, cara? Joia. E a mulher, 3 horas conversando com ela. Meu irmão, a gente está por um fio. E aí? Suave. Então, assim, os homens estão pedindo ajuda. Isso é bom. Essa semana mesmo me ligaram. Pastor, um conselho. Beleza. Pastor, meu filho está falando que eu sou o pior pai do mundo e não sei o quê. Meu Deus, não tá... Minha filha já falou isso várias vezes. Acontece, calma. Vai dar certo. Ela falou que eu era o pior pai do mundo e não sei o quê. Peça ajuda. Falando dos homens, porque o homem às vezes não se abre tanto, né? Segundo ponto, valores bíblicos. Os valores bíblicos para nós são as referências. Porque o que acontece? Hoje, nós não temos mais referências claras de família e de bons casamentos, menos ainda. Família, às vezes, a gente tem, mas quando você olha para ela, ela está completamente disfuncional. Você fala, gente, cada um está no papel errado, é filho sendo pai, é uma coisa meio... Então, os valores bíblicos são o que vão dar para nós do norte. É o meio-fio, sabe? Quando você vai... Eita, ó o meio-fio, volta para cá. Então, os valores bíblicos, ler Bíblia, conhecer Bíblia, como Provérbios 3:3. Gente, esse versículo eu peguei para mim. Falei, gente, a Bíblia dá o caminho. Nutre isso aqui, põe no teu pescoço que tua vida dá certo. Você evita tanta dor, tanto problema. Então, a Bíblia vai dizer o que fazer para dar certo. Então, os valores bíblicos são pontos fundamentais para corrigir o nosso casamento. Quando João Marcos e Lu comentaram, né, que no curso e tal, o que acontece no curso? Cara, para cada aula são vários princípios bíblicos. Aí daqui a pouco você fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso.
Não, nunca fiz isso. Meu Deus, eu tô fazendo tudo ao contrário. Lasquei-me, tô lascado. Mas de repente você começa a ver que há um Deus que pode me ajudar. Não, então peraí. Agora pelo menos eu descobri que eu tô perdida, porque agora tem o norte. E o norte são os princípios e valores bíblicos. Então nós precisamos investir nisso. Transparência e verdade. Efésios 4, 25. Tem aí já? Top. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonar, ou seja, está comigo e eu abandono. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A Bíblia diz que nós, enquanto casal, nos tornamos uma só carne. Então nós somos um ao outro. Eu cumprimentei a Kátia ali, ela falou, o César não pôde vir. Eu falei, não, já vi o César na sua pessoa. Então, nós precisamos abandonar a mentira. E que mentira é essa? Porque às vezes você fala, eu não minto, mas é pequena, sabe? Aquele calzinho que você fala, nossa, comprei outro sapato, ele vai reclamar. Aí você inventa aquela mentirinha branca, já ouviu essa? Minha tia ensinava isso pra gente, a gente era pequeno. Ligou, disse que eu não tô. Aí a gente ficava naquela, né? Aí, não, ela não tá. Aí depois ela diz, não, isso é mentirinha branca. Ai, gente, o que é uma mentira branca? Não, isso aí não tem problema. Mas são mentirinhas que a gente vai acostumando que nós precisamos deixar, porque quanto mais verdadeiros, mais transparentes. Quando você não tem nada a esconder, o que é que te perguntam e você pode responder? Então vai ficando fluido e leve a relação. E outro ponto importante nesse processo de restauração da confiança, a gente acompanha muitos casais que houve traição, houve adultério, é um processo longo, mas possível. Muitos aqui nessa... Ou problemas financeiros. Muitos aqui, de repente, já passaram ou conhecem gente que passou por isso. A gente acompanha e acompanhou já vários casais. E nesse processo de restauração é importantíssimo você ser detalhista nessa prestação de contas. Porque imagina, foi quebrada a confiança. Há uma desconfiança, porque eu peguei uma mensagem de uma outra mulher no celular dele. Eu peguei ela beijando um cara do meu trabalho. E aí, o ponto seguinte que eu vou falar, que é o perdão, vou falar mais sobre isso. Decidi perdoar e agora essa confiança tem que ser reconquistada. Quem quebrou a confiança vai ter que ser detalhista nesse processo de restauração. O que é ser detalhista? Meu irmão, vamos dizer que eu traí a Júlia. Ela decidiu perdoar e a gente está no processo de restauração. E a traição foi o seguinte, eu fiquei mandando mensagem, marquei um lugar, fui e fiquei com uma pessoa. Quando eu estou mexendo no celular, a partir de quando ela decide perdoar, você acha que ela não vai ficar lembrando? Caraca, veio agora o filme, ele mexendo no celular. Sabe que ele está mandando mensagem para fulana? Será? O que eu tenho que fazer? Minar todas as dúvidas dela, que amor, essa conversa aqui é com o João Marcos, ó, marcando futebol segunda-feira lá na casa dele. Só macho. Ela, beleza, glória a Deus, pode ir. Não vai ter nenhuma loura dançando? Não. Então tá de boa. Por quê? Isso é ser minucioso. Às vezes você fala aqui, amor, meu celular, com aquele negócio, acho que tem, né, de ver onde a pessoa tá, de localização. Tá aqui, amor, onde eu tiver, você vai ver. Porque às vezes foi assim, eu falei que ia jogar bola e a amiga me viu entrando num hotel. Caraca, a pessoa decidiu perdoar. Só que é um processo. Isso é real, a gente acompanha vários casais. Tem casais aqui que a gente já acompanhou, que houve traição. E aí tem que ter perdão e tem que ter a reconstrução da confiança. Reconquistar. Aí você que traiu, não acha, me perdoa e fica desconfiando de mim? É claro, você quebrou a confiança. Agora você vai ter que reconquistar um processo. Então aqui, amor, minha conta tá aqui, se você estava mentindo sobre sua conta. Eu tô super bem, tá endividado? Ela descobriu, teve perdão, olha aqui, ó, minha conta, amor. Semanalmente você pode olhar, vamos fazer planilha junto. Onde eu vou? Eu vou em tal lugar, tá aqui. Você pode me seguir, chega lá, eu vou te ligar, faço o vídeo de onde... Seja detalhista, porque isso vai acelerar o processo de reconquistar. Eu fui jogar futebol, faço o vídeo, tô aqui, ó o Mais Deus ali tocando futebol, olha aqui e tal. Tô aqui, porque isso é importante. E a gente entra no perdão. Por que a gente deve perdoar? A gente tem uma ministração, a gente tem o YouTube do Nós Dois, depois vocês entram lá no YouTube, nós2.id. Tem todas essas ministrações desde o ano passado lá no YouTube. Ano passado eu e Júlia falamos 50 minutos só de perdão.
E por que a gente decide perdoar? Porque nós fomos perdoados. Ninguém aqui é perfeito. Toda hora a gente erra e nós somos perdoados porque Deus nos perdoa e porque Ele nos perdoa. Nós somos perdoados e nós perdoamos. Então nós devemos perdoar. Não é assim, vou ver se eu perdoo. Se você acredita em Deus, no sacrifício de Jesus, e você é filho, você está tendo essa identidade, você é perdoado. E aí você caminha, assim como a gente falou a fidelidade, que Deus é fiel, por isso você é fiel, Deus perdoa. Ele te perdoa, por isso você perdoa. E é fundamental nesse processo de restauração da confiança o perdão. E nas mínimas coisas, não estou dizendo só de uma traição, às vezes que é o último nível ali, caraca, uma traição, um adultério. Nas mínimas coisas. Escondi alguma coisa, uma mentirinha branca. Fui grosseiro. Perdão. Uma coisa que eu aprendi nesses 16 anos é pedir perdão rápido. Pede perdão rápido que você faz as pazes rápido. Você melhora a comunicação rápido, ela fica menos tempo com raiva de você. Então, o perdão é fundamental. E lembrar, por que eu devo perdoar? Porque eu também sou perdoado. Quero perdoar? Não. A gente costuma falar que os sentimentos acompanham a decisão de perdoar. Perdoar é uma decisão, assim como amar. Você não vai sentir morrendo de vontade de perdoar se ela fez uma besteira. Você está com raiva. Só que aí você decide perdoar. Fala com Deus, eu decido perdoar. Júlia, eu te perdoo. E quando você fala isso, os seus sentimentos começam a mudar. Você começa a ficar com menos raiva, com menos vontade de matar a pessoa, de enforcar, de passar a banda. Então, assim, perdoe. É um processo. E o último é a mudança de comportamento. Então, se eu estou querendo restaurar essa confiança, eu preciso mudar comportamentos. Só que comportamentos? Os comportamentos que nós compartilhamos no nosso momento de intimidade. Então, amor, quando você faz tal coisa, me gera muita insegurança. Isso me lembra tal coisa, me dá gatilhos, me dá um medo sinistro. Então, a gente vai precisar mudar esse comportamento. E o que é interessante é que, às vezes, o comportamento por si só, você fala, o que tem isso? Mas, às vezes, quando você entra no contexto do casamento, você fala, isso aqui levou... Então, isso aqui é um gatilho. Então, nós começamos a entender que comportamento eu preciso mudar para nutrir um lugar seguro. O que é que Deus quer para nós no casamento? Gente, um lugar que você esteja empolgado em estar. O casamento seja para você um lugar de alegria. Você dizer, cara, é meu parceiro. Eu falo que quando a gente viaja sem criança, a gente parece pinto no lixo. A gente quer fazer tudo. Aí vai pro Nordeste, 5 horas da tarde, tá à noite. Aí ele, caraca, tá cedo, bora fazer o quê? Não, toma banho, põe tênis, bora correr. A gente corre. Aí termina, nossa, tá cedo pra jantar, bora fazer o quê? Bora não sei aonde. Aí a gente inventa, descobre que a cidade tem cinema. Aquela cidade, vamos pro cinema? Vamos. Mas por quê? Porque você curte estar junto. Eles testemunharam, e eu ouço um monte de casal que tem muita condição financeira, que viaja. Cara, mais viaja do que tá em Brasília. Eu até brinco. Eu falo, gente, às vezes a minha agenda eu falo, rapaz, eu até confundo. Tu tava em tal lugar. Não, tava em tal. Porque é o outro que tá em... O povo viaja pra caramba. Mas é um povo que viaja, eu não entendo. Eu digo, vai brigar em euro, vai brigar em dólar. E fica aqui, briga em real, porque tá caro. Mas por quê? Porque a relação tá fragilizada. E o que Deus quer de nós? Eu quero terminar com Provérbios. O versículo que você leu, Provérbios 31, 12. Isso. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu quero que seja ela e ele. Quando os dois só fazem bem um ao outro todos os dias da sua vida, é impossível você não ter um bom relacionamento. Cara, eu sei que, sei lá, eu sou tempo de qualidade. Pô, pra Júlia, eu sei que ela chegar do trabalho... E eu, às vezes, já ter pensado, pedido uma salada e a gente comer, conversando, já me fez feliz. Aí, quando eu chego, eu falo, puxa, amor, que bom, porque eu tô faminta e você já pensou em tudo. Já ele é palavra de afirmação. Então, às vezes, eu preciso me lembrar de verbalizar, porque eu penso, mas não falo. Até hoje eu tomo uns tacos por causa disso. Mas a gente aprende, gente. Até a gente morrer, nós estamos aprendendo. Então, assim, quando ambos decidem fazer bem um ao outro, a relação fica mais leve. Os dois erram. Só que quando o outro fala, amor, cara, fiquei chateado. Teve até um dia que a gente estava resolvendo uma coisa profissional, que a forma que ele falou no carro, meu temperamento dominante, meu sangue ferveu em 30 segundos. E as crianças estavam no banco de trás.
Nossa, mas veio tanta coisa na minha cabeça para eu falar. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, caso a gente converse que não vai dar certo, não. Mas o meu tom de voz, ele já... Não, beleza. Tá falou, não vou nem te responder porque vai dar ruim. Eu falei. Aí chegamos em casa e as crianças falando, não sei o que, mãe, não sei o que. Eu calei, porque a minha vontade agora é de bater quem falasse comigo lá. Aí subimos, as crianças foram fazer as coisas, aí eu fui fazer o quê? Tomar um banho, porque senão ele ia querer conversar rápido, eu ainda tava... Eu tava uma leoa, eu ia falar coisas que eu não devia, sabe? Aí tomei um banho e tal, e enquanto eu tomei banho, eu conversei com Deus, falei, Espírito Santo, me ajuda. Me deu uma raiva desse ser humano. Por que eu tô com tanta raiva? E aí eu comecei a pensar exatamente o que tinha me chateado. Aí beleza, as crianças lá, aí o Matheus foi pro videogame, o Luiz foi fazer coisa, aí ele fechou a porta, falou, podemos conversar? Eu falei, podemos. Eu falei, olha só, quando você falou isso, assim, tarará, pra mim, eu entendo assim, sinto isso. Aí ele, puxa, me perdoa. Realmente fiz errado. Tô aprendendo, ó. Pede perdão rápido, que facilita. E aí depois ele... Eu demorava muito para pedir perdão. Aí ele falou que eu tinha sido a minha falha também. Mas você também quando fez isso? Ou seja, na cabeça dele ele só tava me devolvendo a taca. Eu não percebi que eu tinha dado. E aí naquele momento, não, então me perdoa. Então é um desejo de, cara, eu quero fazer bem. Se eu tô no momento que a minha raiva vai fazer eu falar coisas que não vão fazer bem para nós dois, não é hora de eu falar. Porque o meu intuito é fazer bem. Dá para entender? O meu intuito é cuidar. Então, quando nós entramos nesse ciclo, mais uma vez, valores bíblicos, se eles guiarem a nossa vida, gente, o nosso casamento vai ser prazeroso. Aí os problemas passam a ser mais rapidamente resolvidos, parecem menores. Quando você olha para a vida 2, ela é muito melhor. Ela tem muito mais coisa positiva do que coisa negativa. E é isso que Deus quer que nós vivamos. E para isso nós precisamos envolvê-lo em tudo que fazemos. Amém? Então eu não sei em que momento você está. Mas aqui tanto serve para restaurar como para construir um lugar seguro. E eu queria pedir para nós ficarmos de pé agora. O louvor subir. E nós vamos fazer um momento... Antes do louvor subir, a gente vai ter esse momento de oração. Eu quero só dar alguns recadinhos importantes. Pode subir o louvor. O louvor pode ir subindo. Porque a gente vai orar, não vai embora. A gente vai ter um momento de oração que vai ser muito importante. E a gente finaliza. E aí a gente vai ter o nosso próximo evento dia 15 de março. Então já anota na sua agenda aí. Dia 15 de março.